Seguindo com o Morning, estamos de volta para falar agora de economia e também algumas polêmicas, vai. A gente não consegue se separar delas, né? A torcida é... A gente exerce o perdão aí, que seja. Exerce o papel do torcedor aqui. Não, a gente recebe... jornalista imparcial como juiz imparcial. A gente recebe aqui no estúdio a nossa colega Denise Campos de Toledo. Denise, muito legal ter você aqui com a gente. Obrigado pela presença, viu? Bom dia. Bom dia. Vou começar primeiro com a informação aí. Ontem o dólar bateu um novo recorde e chegou na casa dos R$ 4,35, uma alta de 0,6%. Esse foi o quinto pregão seguido de alta do dólar. Só nesse ano o dólar acumula uma alta de 8,4% ante o real, que é a moeda que mais se desvaloriza no período, Denise, em todo o mundo. É isso mesmo? O que é isso? Mesmo. Olha, obviamente aqui nós estamos falando aqui dos números nominais, digamos assim, né? Porque em termos reais, o recorde do dólar ainda é o de mais de uma década atrás, se não estou enganado, 2002. É bem relativo você considerar a inflação. Que os dados chegaram a preocupar, mas agora está muito alto. O bolso mesmo é a cotação agora, é a variação nominal, é isso que assusta você falar. E hoje, logo cedo na abertura, bateu um novo recorde, viu? Bateu nos 4,38. Caramba! Né? Subiu mais de 0,5% logo na abertura, muito pressionado. E tem uma série de coisas que está influenciando o dólar, na verdade, desde o ano passado. Porque o Brasil, por melhores que sejam as expectativas da economia, ele não está atraindo capital externo. E não é só porque caiu o juro e diminuiu a rentabilidade da aplicação de renda fixa, né? Isso é um fato. Né? Que o Brasil sempre esteve naquele topo do ranking global de juros. Então, permitia que o investidor estrangeiro viesse aqui, ganhasse rápido e ganhasse muito. Muito para os padrões internacionais. Quanto tempo que nós ficamos mais recente a fase de alta? 4,25. Foram meses e meses e meses de dólar de juros na faixa de 14,25. Ninguém batia esse recorde do Brasil. A não ser situações excepcionais de países com uma crise muito séria. Então, saiu o dinheiro da renda fixa. Agora, a Bolsa de Valores registrou a perda de mais de 40 bilhões. Então, isso é muito dinheiro que saiu, mesmo com a Bolsa subindo mais de 30%. A Bolsa atraiu muito investidor aqui local, que também estava insatisfeito com a rentabilidade de renda fixa, foi para a Bolsa. Agora, a Bolsa não atraiu capital externo, porque tem vários países que também oferecem um potencial de ganho bom, e aí quando eles olham o jeitão do Brasil, é melhor ficar em outros países. Sim. Então é isso, porque a rentabilidade de bolsa foi um ano de recuperação das bolsas em geral. Então, se você assegura uma boa rentabilidade, por exemplo, nos Estados Unidos, é melhor você ficar lá, que é mais seguro. Então, tem uma insegurança no Brasil pelo andamento da economia, pela possibilidade de as reformas enroscarem, pela essa dificuldade da gente engatar um crescimento mais rápido e tanto esse ruído político que a gente tem no Brasil, questão institucional, é muito complicado. Então, quem olha de fora, tudo que a gente acompanha aqui no dia a dia, fica mais cauteloso, esperando resultado efetivo. Agora, hoje, o Banco Central atuou com a venda de swap, é um contrato aí que garante a recompra, protege o mercado de oscilações mais fortes e parece que deu um recado para o mercado, porque também tinha muita especulação aí nos últimos dias, o mercado querendo forçar para ver que momento que o Banco Central ia entrar ou se ia deixar correr solto. Sim. E aí a fala do ministro Paulo Guedes ontem acabou dando a ideia de que tudo bem o dólar alto. E isso acabou estimulando mais ainda a alta, como eu disse, hoje bateu nos 4,38, o Banco Central atuou, agora o dólar está recuando 0,22%, a cotação de venda está em R$ 4,34 e a gente pode estar tendo aí um novo teto. Denise, eu não confio em economista. Você é a única pessoa que comenta economia que eu confio, mas é o seguinte, Confio na Denise do uma Paulo hora, Guedes. uma hora o dólar é bom porque tá alto, quer dizer, outra hora é ruim, é péssimo, uma hora é legal que ele se mantém ali estável, outra hora não é bom porque é exportação. Não, ele é bom dependendo do lado que você olha. Para quem Boa. vai viajar para o exterior, é péssimo o dólar alto, é um horror. Você volta Todo mundo me pergunta. pagando as contas em dólar. Mas ele não né? gera inflação, dólar alto a longo não prazo? Não está gerando no Brasil. Isso que eu ia te Esse é o perguntar. problema. O Brasil, sabe qual que é o problema? Tem uma certa fraqueza de atividade econômica. Então, quando você compra importado, o comerciante vai segurando o máximo para não repassar para preços, ou mesmo quem compra insumo importado, porque o risco é cair mais a demanda. Tudo bem, mas então, eu quero... Não está acontecendo isso. Pode acontecer. Então, por isso que acende aí a luz amarela quando o dólar sobe muito. Mas ele favorece o exportador. Denise, mas por exemplo, agora, Paulo Guedes, além da polêmica que a gente vai comentar aqui da frase horrorosa, né, proferida pelo Paulo Guedes... Não foi. Esse ministro que se confirma como ministro de um presidente como Bolsonaro falando Nada horrorosa. falando Análise que falou. sintática errada do Agora é o seguinte.
ele defende aí, né, uma taxa mais alta, né, do dólar, que isso seria bom, né, para todo mundo. Olha, vamos ver, vamos, na verdade, conferir aqui no vídeo. Bruno, solta pra gente o que o Paulo Guedes falou, gente. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Tapimirim. Olha o Roberto Carlos, nasceu. Vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. Não, nada demais. Entendeu? Tá cheio de coisa bonita para ver. O ministro diz que a empregada doméstica estava indo para Disneyland. Não. O ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para Disneyland. Até as classes sociais, mas todo mundo tem que ir para Disneyland conhecer um dia, mas não em 3, 4 vezes por ano, né? Agora então, o liberal que ele apregou a ser, está querendo decidir para onde as pessoas vão, quando as pessoas vão. Primeiro... O turismo doméstico é extremamente caro, né? Já tem um problema. Mas gera negócio barato no Brasil, assim. gera economia. Vai viajar lá incentiva a economia no Brasil. É isso que ele Segundo que quer. empregada doméstica nunca teve esse poder de compra também, né, Denise? Empregada doméstica não foi. Não, foi babá acompanhando o filho de madame para Miami. Isso, foi trabalhando. Mas foi uma figura de linguagem. Agora é o seguinte, Adriles, a gente precisa lembrar que na semana passada teve a história do Parasita, depois ele ficou 3 dias se penitenciando, mandando mensagem para jornalista, inclusive eu recebi, porque ele sabe que pegou mal, ele tá pedindo desculpa, inclusive, para a família dele, porque a mãe dele é funcionária pública. Então, começou aí. Mas é parasita ou não? No começo, eu não entendi, acho que não, porque aí eu não entendi porque ele mandou a mensagem, ele falou, peço desculpa aos meus familiares. Aí depois é que rolou essa história, que além da mãe dele, ele tem outros parentes que também são funcionários públicos, e eu acho que o pessoal chiou com ele também, porque pegou muito mal. Você tem um contexto que você não pode falar, é aquela história, tem algumas coisas que você não pode falar. Em relação a preconceito, você tem o politicamente correto, quando você é ministro, você tem que se policiar mais ainda, esse que é o problema. Então, porque a gente já vem de um histórico aí, de um preconceito, daquela época da Dilma, que pobre podia viajar de avião. Então, você já tem esse carimbo desse tipo de fala, que pobre não pode ter outros direitos. Então, quando ele fala, é quase que direta essa relação que se faz. Pobre tem que ficar aqui mesmo, tem que ir lá pro Nordeste, tem que ir pra Foz do Iguaçu. Perfil. Sugerir de Paterra pro Roberto Carlos, o pessoal de lá que me perdoe, mas não entra no meu... Olha, eu acho que essa é uma questão, mas não é uma questão da culpa do Paulo Guedes. Quando ele disse que o Estado brasileiro é parasitado por uma maioria de funcionários públicos, eu endosso, porque realmente ele é parasitado. Ou seja, as pessoas não podem ser acusadas o tempo todo, graças a esse problema sociocultural, esse é o problema do politicamente correto, que incute preconceito em qualquer tipo de fala. Quando o ministro fala que uma empregada doméstica está indo 3, 4 vezes para a Disney e que ela deveria ir mais para fomentar os negócios no Brasil, para fomentar o turismo regional dentro do Brasil e gerar mais dinheiro e alavancar a economia, ele não está dizendo que a empregada doméstica não deve ir para o exterior, está dizendo simplesmente para fazer uma propulsão à economia doméstica aqui do país. Ou seja, quando alguém fala empregada doméstica está indo para a Disney, está dizendo que está falando mal da empregada doméstica? Não. Quando o Bolsonaro fala a AIDS gera despesa, está dizendo que é um fardo? Não, é uma despesa. Ou seja, essa descontextualização das falas, descontextualização das palavras, que eventualmente não, mas não é eu que explico, é a imprensa e a mídia que distorce o tempo todo, atribuindo intenções maléficas e preconceituosas as falas das pessoas. Isso não acontece só na seara política, até na seara do BBB, a menina que falava em humor negro foi considerada racista, que falava que tinha medo de macumba foi considerada intolerante religiosa. Ou seja, esse é um problema sociocultural do Brasil inteiro, politicamente correto, é um câncer que impede as pessoas de usar as palavras, que impede as pessoas de usar as palavras, usarem a livre expressão do pensamento e faz, em última e primeira instância, censura. Aí fazem aquilo que todo mundo faz, cancelam as pessoas por falas tiradas fora do contexto. Às vezes, realmente, a comunicação não é boa, o Paulo Guedes não é um grande comunicador, mas ele não quis exatamente diminuir ou humilhar um empregado doméstico, a população mais pobre, muito menos quis humilhar um funcionário público eficiente. Se ele pediu desculpas, Denise, ele pediu desculpas exatamente por causa dessa hipocrisia política travestida de diplomacia. Porque ele é um cara que fala uma coisa concreta e real. Não, ele reconheceu que foi uma fala infeliz. Ele falou, foi uma fala infeliz, ele botou no pedido de desculpa dele. Ele reconheceu por causa de uma política cultural.
é o tipo de coisa. A gente tem conversas em casa, e a gente tem conversa aqui na redação, inclusive nós, que a gente não vai falar publicamente aqui. Eu falo. Não fala. A gente não fala. Porque pega mal. É isso. Você tem um papel. Pega mal por causa do politicamente correto, comunicador, então, mas você tem que respeitar determinados parâmetros, exatamente porque a sua fala... Mas os parâmetros não estão alargados, Denise. Agora, por trás do que ele falou ontem, independentemente de preconceito, o que ele quis colocar é que o dólar não pode ficar baixo para satisfazer a todos, inclusive dar o direito, aí sim, de os mais pobres também viajarem para o exterior, porque o rico vai de qualquer jeito. Rico vai para fazer compra, para comprar enxoval para o filho, para comprar enxoval na hora de casar, porque lá é mais barato. O que ele devia falar é em reduzir o custo do Brasil aqui no Brasil, para ninguém ficar indo lá para o exterior para fazer compra. Perfeito, aí eu concordo. Virar sacoleira internacional. Exato. Então tem que reduzir o custo de produção aqui. Agora, ele quis dizer, a ideia foi essa, que o dólar não pode ser baixo para estimular e para deixar todo mundo feliz viajando para o exterior, inclusive quem é empregado doméstico. Eu acho que a gente fica olhando e tentando interpretar, Denise, o óbvio, né? A fala dele foi a fala dele. A fala dele, dita como foi dita, vai ser avaliada, vai ser julgada pelo que ele disse. Agora, esse equilíbrio que eu acho que carece, esse equilíbrio que falta... Espera um pouco, deixa os outros falarem. O pobre é chato, de novo. É chato também, de novo, toda hora você fala em cima, você não consegue... deixar ouvir o outro, a gente não tem debate aqui. Faz confere com os ouvintes aqui o que eles dizem. Confere com os ouvintes que eles falam de você, cara. Desculpa. Me desculpa. Confere com os ouvintes que eles falam de você. Para de fazer acusações. Você tripudia. Para de fazer acusações. Eu faço acusação no que é real. Você tá tripudiando de mim. Olha, os ouvintes falam de você, por favor. As outras pessoas podem falar. Não me faça argumento ad hominem. Você, cara, não faça argumento ad hominem. Ninguém completar, você entra na fala dos outros. Atenha-se a pauta, Edgar. Olha, de novo, ele falando Atenha-se a pauta. A Denise tá aqui conversando com... Pois é. Você tá atropelando a fala. Eu acho que assim, quando você tem que gritar para conseguir, quando você tem que gritar para conseguir, você perde a razão. O que eu queria dizer é que a falta de equilíbrio nessa questão do politicamente correto ou politicamente incorreto que existe hoje, preconceituosa, misógina. É isso que estamos falando aqui. Não, nada a ver, irmão. Exatamente. Agora, no caso do ponto de vista econômico, acho que foi pior ele ter meio que sancionado o dólar alto. Isso foi pior. Isso eu concordo. Do ponto de vista econômico. Mas é bom para as exportações. Não, mas uma autoridade econômica não pode sinalizar o que vai acontecer com o câmbio, porque estimula a especulação. E foi o que aconteceu hoje na abertura e levou o Banco Central a atuar. E ele já tinha dito, algum tempo atrás, aí num outro sentido, mas também do ponto de vista econômico, que o dólar mais alto seria o novo normal. Sim. Então, quando ele sanciona, o mercado entra naquele embalo que não é uma coisa técnica, é especulativo para ver até que ponto que eles vão suportar o dólar alto. Porque tem o que a Adriles colocou, tem um risco para a inflação, e as exportações não estão se apropriando exatamente por essa questão de competitividade que eu te falei. Então, não adianta o dólar estar mais alto se a gente tem um produto muito caro aqui no Brasil, que nem o dólar compensa. E muitas vezes até questão de qualidade, falta qualificação de mão de obra, a estrutura de produção, a tecnologia, tudo isso. Então, a gente tem aí várias questões erradas na economia brasileira e foi mais uma fala distorcida aí do ministro. E ele já é gato escaldado, né? Ele podia tomar mais cuidado. Denise. Ele já falou aquela história da mulher do Macron. A política que ele se impõe. Meteu numa conversa a política impõe certos... Deixa eu fechar aqui, porque eu preciso agora tomar a rédea da coisa. Denise, se você quiser ficar com a gente aqui para comentar o BBB, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu sei que você gosta do BBB. Daqui a pouco a gente volta. 11h03, horário de Brasília. Só tomando um drink, hein? É isso, rapaz. Ô, Vini, vamos lá. Como é que... Cabra, safra, tal do puxa-saco, ô raça do satanás. Tá a nossa hashtag aí? Conta pra gente. Vamos perdoar? Né? Estão precisando perdoar um pouquinho aí? Motivo é que não falta. Motivo é que não falta. Ué. Boa notícia, estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter. Mas é por causa da treta ou é por causa do nosso tema? Ninguém sabe. Por causa da treta, né? Ninguém sabe. Muito obrigado. Olha só. Ainda assim, né? Estão nos assistindo. Não, nada a ver, irmão. Hoje a hashtag foi Eu Perdoo Quando, né? Essa hashtag é referente aí a um pedido do Thiago Leifert, né? Pedindo para que as pessoas exercitem. O que ele falou lá, Vini?